Olá, signo de Gêmeos, bem-vindos ao canal Namahá para a nossa leitura. Vamos fazer então a leitura para o signo de Gêmeos nesse momento aqui com vocês. Gratidão a todos que me acompanham. E vamos ver quais as energias do tarô para o signo de Gêmeos para essa leitura. Vamos ver energias, mensagens para Gêmeos. O que o tarô nos conta nesse momento? Qual é a mensagem para Gêmeos aqui? Vejamos, signo de Gêmeos. Temos aqui um 6 de espadas. O dependurado. Nove de copas. Alta sacerdotisa. Rainha de copas. O mago, a imperatriz, a torre e um 7 de copas. Ok, Gêmeos, o seguinte, ó, nós temos muitos arcanos maiores para vocês aqui, tá? Temos aqui o mago, que tem energia de Mercúrio, que é uma energia de Gêmeos também, que nos fala, né? Dessa energia de início, de começo, de autonomia e também de livre-arbítrio. Mas temos a energia da torre e do dependurado aqui com a nossa personagem principal, que é a Rainha de Copas, que vai representar a tua energia, tá? Ou também pode ser espelhada, né? As leituras sempre podem ser espelhadas, porém, nós temos essa energia da Rainha de Copas que nos fala de alguém que empata, alguém que é muito emotivo, alguém que tem uma energia da sensibilidade. Mesmo que Gêmeos seja ar, né, na leitura essa energia flui, né? A Rainha de Copas vai fazer que energia de Gêmeos, né? Vai falar com vocês aqui. Mas também, como eu falei, pode ser espelhada. E ela vem aqui com essa energia da torre e do dependurado. Ao mesmo tempo que nós temos aqui a energia dessa torre, que traz uma disruptura, tem a energia do dependurado que aprisiona. Então aqui existe uma energia de que as coisas estão caindo por terra, a vida está te pedindo para mudar, a vida está te pedindo para absorver uma desestrutura que está acontecendo, e tu não quer. Né? Tu ainda está pendurado ali numa atitude de ficar esperando as coisas acontecerem, ou não querer se soltar, ou não querer deixar alguma coisa acontecer, entende? Alguém segura. Aliás, a energia da Rainha de Copas aqui segura essa energia. Porque tem um movimento aqui, ó, 6 de espadas, fala de movimento, fala de passagem, transição. Só que está estancado. É como se tu estivesse adiando algo que já não dá mais, ou uma coisa que já quebrou, que já não tem mais solução, uma crise, né? Que a carta aqui da torre fala que está acontecendo uma crise e tu tá se segurando de todo quanto é forma para que essa torre não caia, para que essa coisa não desmorone, mas não tem o que fazer porque uma hora ela desmorona, né? Uma hora ela vai desmoronar. Qual é o conselho do tarô? O conselho do tarô é o conselho do dependurado. Olha essa energia, olha a tua vida, olha isso que não está dando mais certo, olha isso que tu está querendo segurar, né, para que não caia, por um outro ponto de vista, com outra perspectiva, né, mais iluminada. Mas aqui está pedindo, o dependurado também nos fala bastante de espiritualidade, porque o dependurado fala de um sacrifício, né, a fim de obter sabedoria e se conectar com o espírito. Né? E ele tem a cabeça iluminada, então ele tem aqui uma energia de iluminação, né? Espiritual também, de conexão com a espiritualidade, porque o dependurado ele vai ver tudo de ponta cabeça, ele já não vê as coisas da mesma forma que as outras pessoas, porque ele está vendo, ele sabe a forma correta, mas ele também vê do avesso, ele vê todos os lados de uma questão. Tá? E também outra coisa, essa torre te proporcionou isso. Talvez essa torre ela seja difícil, né? Tu não queira soltar, mas ela vai te obrigar a ver as questões da tua vida ou uma questão específica de uma forma diferente, e uma forma mais evoluída, mais espiritualizada e de uma forma, né,
diferente do que tu via a vida antes da torre, né? Antes dessa crise, antes do que tu está passando. Porém, a Rainha de Copas fala que tu está muito emotivo ou emotiva, né? Com essa energia, e que tu tem muita intuição. Nós temos aqui a alta sacerdotisa, que fala da intuição. Então, provavelmente, tu sabe para onde, ou tu sabe que algo se rompeu, ou tu sabe para onde que tu tem que ir, ou tu sabe que tu tem que se movimentar. Né? A tua intuição está falando aqui, tá? E a Imperatriz me fala aqui que tu tem capacidade de fazer essa travessia com criatividade, tá? E usando, é que tem muita energia feminina, tá? Tem muita energia feminina que fala do né? Que fala de criar, da criação, da receptividade, mas também da intuição. Tá? Duas, a Imperatriz e a alta sacerdotisa. Tá? Tu vai ser guiado ou guiada também para o lugar onde tu tem que ir. Porém, tu tem que usar a tua intuição. E tu tem que confiar no teu poder de criação também. E usar a criatividade para te ajudar a fazer essa transição e remodelar as coisas. Porque nós temos aqui também, ó, o 9 de copas, que é a realização de um desejo, se realizar, se sentir uma pessoa realizada, emocionalmente realizada. E nós temos o mago e nós temos o 7 de copas, que fala de ilusão também. Então, tem uma energia aqui, ó. O 7 de copas fala de ilusão, mas também fala de possibilidades. Essa possibilidade não é tão ilusória. Tu tem as condições de fazer essa travessia e de conquistar aquilo que tu quer, tá? Porém, tu vai ter que usar da mágica, do mago. Ou seja, tu vai ter que usar das suas próprias capacidades. O mago também fala de livre-arbítrio. Não é só livre-arbítrio, mas que as coisas dependem do teu movimento, dependem da tua iniciativa, dependem do teu jogo de cintura, da tua flexibilidade, de tu usar, então, essa energia da intuição junto com a Imperatriz para criar, para co-criar. O mago também é aquele, junto com a alta sacerdotisa, número 1, número 2, que se juntam para criar, né, o número 3, que é a Imperatriz, ou seja, para co-criar alguma coisa, para gerar. A alta sacerdotisa, ela gera dentro dela, né, porque ela é também representada, ela representa a mãe arquetípica espiritual, mas ela gera, é a Virgem, né, a Virgem Maria. Então ela gera algo no seu ventre e quem dá a luz é a Imperatriz. Mas antes dessas duas energias vem o mago, porque é, né, também junto. Antes de tudo vem o mago aqui, né? Que ele também fecunda. Então tem energia masculina e feminina que para fecundar alguma coisa, para fazer alguma coisa criar, acontecer, tá? Mas tem que fazer esse movimento, tem que deixar fluir também, tem que se permitir fazer essa transição. Porque aqui alguma coisa não está permitindo que tu faça essa transição. Tu está freando, alguma coisa te freia, te segura ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque o dependurado, ele muitas vezes nos fala de um autossacrifício, aliás, sacrifício voluntário, tá? A pessoa se sacrifica voluntariamente, ou não quer mudar, ou se prende em alguma situação que ela já poderia ter saído. Ok? Ok, vamos fazer agora a clarificação com o oráculo dos chakras, da sabedoria dos chakras. Tem muita sensibilidade aqui, tem muito poder de criação e cocriação e manifestação de algo, mas é necessário um movimento. Mas ao mesmo tempo eu sinto aqui, ó, que vocês precisam de consistência, tá? Por quê? Vamos deixar um pouquinho aqui os chakras de lado. Porque precisa de consistência aqui, ó. Talvez tu não se sinta seguro ou segura para fazer essa transição, que tu não tenha bases sólidas, porque como a torre aqui desestruturou tudo, e depois nós temos o 7 de copas, que fala dessa falta de objetividade, de não saber muito bem o que fazer, de não ter uma coisa, né, muito sólida para se firmar. Tá? Então talvez tu não sinta aqui que tu não se sinta seguro ou segura para fazer essa transição. Mas a Imperatriz e a alta sacerdotisa me falam que tu tem essa segurança. Tá? Bom. Vamos ver.
E aqui é muito possível que muitas pessoas, né, do signo de Gêmeos, que vão, ou as pessoas que estão, né, assistindo essa leitura, estão sofrendo muitas mudanças também internas, de visão de mundo, da forma como tu enxerga o mundo, ou talvez assim, da forma como tu enxergava antes dessa crise e depois também, entende? Vai mudar. Alguma coisa muda aqui no teu ponto de vista. Porque tu vai começar a enxergar as coisas completamente diferentes com o dependurado. Questionamento. Seis de espadas, vem com a carta do questionamento. É uma carta que fala do chakra laríngeo, que nos fala também de criatividade, de expressão, autoexpressão. Trata aqui, né, dos órgãos dos ouvidos, da fala, da boca, né, da garganta. E está aqui com a passagem, com o fluxo da passagem. Tem muitos questionamentos. Provavelmente, tu precisa de respostas, não só respostas, mas talvez precise de se sentir validado por alguém, ou por alguém que seja mais sábio do que tu, ou mais sábio, tu necessite dessa opinião de outras pessoas, talvez para fazer essa passagem, ou se sinta um pouco perdido, não saiba para onde ir, o que fazer. Muitas pessoas aqui ao contrário, tu se sente responsável. Tem pessoas aqui que pode ser que tenham filhos, ou pessoas que dependam dele ou dela, né? Na tua energia aí, porque tem alguém que depende de ti também, tá? Por quem tu é responsável. Então, pode ser que isso tenha uma interferência aqui no que tu vai escolher, né? Ou porque tu não consegue escolher, ou porque tu não consegue, de certa forma, se desprender, né? Dessa estrutura, né, desse lugar onde tu tá preso ou presa. O bittersweet é agridoce. Também vai falar do chakra cardíaco, tá? O chakra cardíaco, não, desculpa, chakra laríngeo. Eu já estou olhando a outra carta aqui e confundi. É o chakra laríngeo, tá? E fala de algo que é agridoce, nem doce nem salgado. Né? E essa energia do nem doce nem salgado está aqui com o dependurado, ou seja, tem uma energia que tu tá no meio do termo, né? Tá no meio, não tá nem bom nem ruim. Aonde tu tá pendurado ou pendurada, que a rainha de copas aqui tá pendurada, é uma situação que não vai nem vem. Não tá nem bom, nem tão bom nem tão ruim. Tá? Mas ao mesmo tempo, embaixo dos teus pés tem uma crise acontecendo. E uma hora isso vai se romper, uma hora essa corda, né, que o dependurado tem aqui na perna vai arrebentar. Porque no tarô tradicional, nós temos a torre, esse aqui não corresponde ao tradicional, ele tem um desenho um pouco diferente, né? Mas no tarô tradicional aqui, ó, a torre tem duas pessoas caindo, né? É como se esse mago caindo aqui, ó. Desculpa, o dependurado caindo. É como se ele estivesse caindo e tivesse algo dependurado, tivesse com o pé dependurado, não consegue chegar no chão, não consegue vivenciar a crise. Tá? Porque quando tu cair no chão, realmente é que do chão tu não vai passar e tu vai ter que levantar e refazer a tua vida e refazer esse caminho, ou arrumar o que está, né, destruído, mas a pessoa não consegue cair completamente, está presa ali numa energia que não é nem doce nem salgada, não é nem boa nem ruim, está numa energia assim de transição e precisa fazer uma passagem, precisa arrebentar essa corda, porque senão tu fica sem ir nem vir, fica num negócio, né, esquisito aqui, nessa energia. Aqui com 9 de copas, fala de realização, e nós temos a energia do chakra cardíaco e a energia da fofoca, gossip. Né? Mas essa fofoca aqui fala de maus entendidos, pessoas que não entendem as outras. Tá? Então são pessoas que julgam os outros pela aparência, né, é o que a carta nos fala. A historinha dessa carta é o seguinte, eu vou contar a historinha aqui, né, por cima. Chega uma vizinha nova no bairro, e é uma pessoa extremamente extravagante. Aqui ela tá a figura, né, lá atrás tá a casinha dela, aqui tá a figura, ela é uma artista, e, né, tá toda de cachecol, se veste diferente, e as vizinhas são bem tradicionaisinhas, estão uma do lado da outra, com uma cara enfesada, olhando de braços cruzados e olhando para ela, pré-julgando, julgando, porque ela é diferente, tá? Então, essa é a história da carta. Vem com 9 de copas e talvez aqui
existe uma grande preocupação, tá, com o olhar do outro sobre vocês, porque tem o 9 de copas, é o se sentir bem. O 9 de copas é quando tu se sente bem contigo mesmo, tu tá emocionalmente preenchido, tu tá se realizando na vida, não importa o externo, tu internamente tá bem contigo mesmo. Né? O 9 de copas é uma carta um pouco, às vezes até egoísta, de pessoas um pouco egoístas, porque elas olham unicamente para o seu umbigo, mas não necessariamente, né? Não é todos assim. Quer dizer que tu tá bem, tá confortável. O que te importa é ficar confortável. O que te importa é, né, a tua realização pessoal. E fala de desejos cumpridos, desejo cumprido também. Porém, aqui parece que para ti se sentir assim, às vezes tu pode estar dependendo um pouco do olhar do outro, ou pode haver também julgamentos ao teu redor que te incomodam, tá? Na tua realização, ou no teu desprendimento dessa situação onde tu tá, que tu não consegue tomar uma atitude. Ok? Nós temos aqui a carta da alta sacerdotisa com a carta da soulmate, que é a alma gêmea, né? Soulmate aqui, uma alma afim. E vem com chakra raiz, fala do chakra raiz. Ele tem uma mão aqui em cima, onde tem um olho, né? Então ele tá de olhos fechados, faz uma referência aqui ao terceiro olho também, mas é uma carta que fala do chakra da raiz, ou seja, se sentir seguro dentro do teu próprio ambiente, sentir que tu pode caminhar com as tuas próprias pernas, se sentir autossustentada, aterrado, aterrada, tendo um lar, uma casa, abrigo, comida, né? Uma pessoa que tá preenchida internamente. E aqui vem com a alta sacerdotisa falando da intuição. Ele tem até o terceiro olho aberto, tá? Ele tem aqui, intuitivamente, pode ser que tu esteja, e tem a carta da Rainha de Copas também, que é muito intuitiva. Então, tem essa energia aqui de que tu sabe. Tu pode estar lidando, pode ser amor essa história, né? Pode ser aqui pessoas afins também. Pode ter uma pessoa afim, né, que tu esteja lidando nesse momento. E que a tua intuição te mostra muitas coisas a respeito dessa situação que tu está passando aqui. Tá? E tu sabe, porque estamos com a alta sacerdotisa. A alta sacerdotisa sabe muitas coisas sem precisar nem abrir o olho, né? Porque ela olha para dentro. Então essa energia te traz. Tu conhece aqui muitas verdades, talvez tu conheça o caminho que tu tem que seguir, mas não precisa perguntar tanto. Né? Porque aqui tem um questionamento. Ou ainda tem aqui, se tu está lidando com alguém, essa pessoa pode ser muito confusa em um sentido, ou pode ser muito quieta, não se decidir, né? Porque o dependurado também é uma energia que não se decide. Tá? Ou tu está lidando com alguém que não se decide, ou essa energia é tua, de não conseguir se decidir de alguma coisa, entende? Alguém aqui se sente um pouco perdido, mas tem outra pessoa, né, que é a rainha de copas, que sabe a verdade, que sabe para onde ir. Né? E ela é muito perfeccionista, ó, temos o perfeccionismo, então ela se cobra extremamente, essa rainha de copas, ela se cobra muito. E talvez cobre dos outros também. Uma pessoa que tem um senso crítico muito aguçado. E esse é um defeito dessa pessoa também. Porque ela pode chegar a duvidar da própria intuição. Porque temos o chakra também básico aqui, que é uma pessoa que está muito na Terra, que está muito na energia da Terra. Ao mesmo tempo é extremamente intuitiva, mas por causa de críticas, talvez, do entorno ou dela mesma, né? Essa rainha de copas, eu sinto que ela pode duvidar da própria intuição dela. O mago vem com a carta da fachada e fala de uma energia aqui, ó, de paternidade. Mas ao mesmo tempo, é a energia que eu senti aqui. Existe uma energia de alguém que depende de ti. Ou existe uma energia aqui de alguém que é mais maduro, outro mais jovem, pode ter uma diferença. Se tu estiver lidando com alguém, né, em relação a parceria amorosa, pode ser uma diferença de idade entre vocês, tá? E fala da energia do plexo solar, dessa energia do poder pessoal, tá? E nós temos o mago, com um mago aqui que também nos fala de poder pessoal. Também nos fala dessa energia de cocriar, de ser uma pessoa que está cocriando e tem o domínio sobre a situação. Tem uma pessoa que tem mais domínio aqui, tá, sobre a outra. Temos aqui a energia de alguém
ou que tem um dependente, ou que é uma criança, realmente, ou que lida com alguém que age como se fosse uma criança. Não que ela seja muito infantil, mas ela tem uma energia de codependência, entende? Aqui, ok? E é essa relação que está sendo discutida. Só que ao mesmo tempo que essa relação está sendo discutida, tem pessoas ao redor, né, que interferem também. Ou alguém se preocupa muito com o que os outros falam, pensam, dizem a respeito da sua vida, tá? Temos aqui a Imperatriz, que é uma carta, né, da mãe, e vem com essa energia do milagre. Tá? Essa energia aqui da Imperatriz me diz assim, ó, tudo está certo, esse relacionamento está tudo certo. Tá? Tem energias aqui interferindo, tem alguém que tá em crise, que não quer dar o braço a torcer, tem alguém que não se desamarra, que não vai nem volta, tem alguém que está trancando aqui esse relacionamento, ou é uma energia externa de pessoas, né, que não permitem que as pessoas, que os dois sejam felizes, ou nessa dupla, uma dessas pessoas não se preocupa muito com a opinião dos outros ao redor, e não aceita essa relação, ou não se solta, ou não se decide, entende? E é muito dependente, codependente. Mas está tudo bem. A carta do milagre me fala que a carta e a Imperatriz, as coisas estão ótimas, está tudo bem. Esse relacionamento está bem, entende? Às vezes, até, uma pessoa tem um temperamento e a outra tem um temperamento um pouco mais... vamos supor, vou dar um exemplo, que não é exatamente o que está acontecendo, mas para entender. Se for um casal, a mulher, por exemplo, pode ter uma atitude mais autoritária, o homem ser mais passivo, por exemplo. Tá? Ou vice-versa. Só que as pessoas ao redor, de certa forma, criticam, mas o relacionamento dessas pessoas, de alguma forma ou de outra, dá certo. Tá? Eles passam por dificuldades, mas eles se entendem, tá? E tem uma energia que funciona entre eles aqui. Funciona, ou deveria estar funcionando, porque a gente tem a carta da soulmate também, que é uma carta de harmonia, né, entre relacionamentos. Ok? Mas tem uma energia, algo que não permite que essas pessoas fiquem bem. A carta da criação vem com a torre. A carta da criação fala do sétimo chakra, o chakra da coroa, e vem com essa energia de uma xamã, do xamanismo, uma xamã feminina, e que fala da criação, e que vai conversar também com a imperatriz, com a alta sacerdotisa, com toda essa energia feminina, e ao mesmo tempo com o mago também, de criar alguma coisa. Então, a partir dessa torre da crise, ou de enfrentar uma crise, talvez aqui algumas pessoas precisem ter a coragem de enfrentar uma crise para poder criar algo melhor e se purificar, porque essa carta fala de purificação dessa energia também espiritual, de conexão espiritual, de fazer milagres, né, com a própria energia, de fazer curas, de transmutar a energia, e vem com a torre. Essa torre não é de todo mal, essa torre é uma crise que precisa ser enfrentada. Pode ser que uma das partes não queira enfrentar. Existe muito medo, tá? Existe muito medo aqui, ó, porque tem um mistério, através da carta do misticismo, do terceiro olho, tá? Tem alguém, pode ser que tenha alguém aqui que tenha muita intuição, porque tem alta sacerdotisa, ou esteja acontecendo coisas entre essas duas pessoas, tipo sincronicidades, coincidências, memórias também, de repente, de vidas passadas, energias aqui que são misteriosas, tá? Com o terceiro olho, essa carta do terceiro olho fala de misticismo, e alguém pode ter medo, porque eu vejo aqui essas duas cartas que nos falam da soulmate, da perfeição, nos falam do chakra raiz, e vem junto com a carta da intuição, da alta sacerdotisa. Então, são duas energias, às vezes, que são diferentes. Muito provavelmente são duas pessoas muito diferentes também. Uma extremamente intuitiva, a outra extremamente aterrada, terrena. Tá? E só que elas têm uma conexão, se completam. E fica tudo muito confuso. E talvez alguém aqui está com a intuição confusa também com 7 de copas. Tá? Pode ser um medo também aqui da espiritualidade, um medo da própria intuição, um medo de coisas místicas, do misticismo em si. Tá? Mas eu ia pedir uma carta que eu esqueci. Para o 7 de copas, agora eu vou pedir de novo. Para o 7 de copas...
Tem alguém aqui que não está aterrado. Tá, entendi. Aqui, essa energia do psiquismo, da intuição, é forte em alguém aqui. Essa rainha de copas, que muito provavelmente é quem está me assistindo, né? Porque nós estamos falando toda a leitura dela, pode ser espelhado também. Muitas pessoas chegam aqui como crosswatchers e tal, pode ser espelhado. Mas aqui a leitura principal, né, é sobre a rainha de copas e nós estamos falando com gêmeos. Então vocês muito provavelmente têm essa energia de muita intuição, muito misticismo, só que pode haver algum medo, alguém pode não estar aqui com os pés muito plantados no chão, né? Então essa energia sobe demais, essa energia fica muito confusa, essa pessoa sai um pouco, como é que eu vou dizer? A energia fica confusa da intuição espiritual. Então é necessário aterrar. O chakra básico também é importante. É importante tu dar atenção para as coisas terrenas, para o teu corpo físico, para os primeiros chakras, para ter aterramento, porque senão perde as estribeiras e com tanta intuição, muita intuição. Tem a energia da rainha de copas que é empata, alta sacerdotisa, tem a energia do misticismo. Né? Então é muita. E cartas espirituais, como o Dependurado, muito espiritual. O Dependurado, a Alta Sacerdotisa também são cartas muito espirituais, entende? Então é necessário aterrar bastante aqui também. Tá? Para ter base, para ter chão, para poder suportar tanta energia, né, que vem do cosmos, também energia espiritual. Porque temos a carta da criação também do xamã. Então essa crise pode ser uma crise emocional e espiritual que vocês estão passando, ou em conjunto com outra pessoa, tá? Porque vocês têm um terceiro olho muito aberto, muitas pessoas aqui têm um terceiro olho muito aberto, muita intuição, e tem uma capacidade de cura grande, de cocriação com o mago, com a carta da criação aqui através do chakra coronário. E precisa ter um aterramento forte aqui. Tá? E para algumas pessoas, essa energia é porque tu tem, para algumas, não vai ser para todos, tá? Algumas pessoas também estão recebendo alguma influência astral, tá? Com essa carta do misticismo e da fachada, que pode ser de um ancestral, do sexo masculino. Tá, vem com mago aqui para algumas só, tá? Algum avô ou pai já falecido, tá? Pode ter alguma coisa a ver com isso aqui. Tá, eu quero mais uma carta aqui para o 7 de copas. Vamos aqui, mais uma cartinha aqui para o 7 de copas. As de espadas e 3 de gemas, que é o 3 de ouros. Aqui vai pedir para te trabalhar realmente essa intuição, tá? Colocando mais energia do as de espadas, ou seja, ver as coisas de uma forma mais racional e para limpar a energia, né? E endereçar isso, a tua energia intuitiva, para que ela fique mais reta, trabalhar, né? Trabalhar isso. Com o 13 gemas também fala de trabalho, de se esforçar nesse ponto, para organizar essa tua energia que está atraindo, né? Uma energia que às vezes é pesada e descontrolada. Mas é uma energia que tu pode usar para coisas muito positivas, porque tem o milagre e a imperatriz para transmutar muita coisa aqui. É uma energia muito positiva, tá? Mas precisa ter uma clareza maior. Tá? Porque muitas vezes essa intuição muito grande te traz um descompasso na tua energia emocional e causa confusão na forma como tu trabalha com as outras pessoas, né? Porque 13 de ouros também tem essa energia do trabalho em conjunto, da cooperação. Tá, vamos ver agora algumas cartinhas aqui dos oráculos para Gêmeos, vamos ver. Gêmeos, o que nós temos aqui para vocês com os oráculos, informações dos oráculos? Temos entre mundos, ó. É uma transição. É essa transição que eu sinto que está sendo difícil de ser feita, né? Sair de um lugar para o outro. Ele sai daqui de uma paisagem mais cinza para uma paisagem mais iluminada e colorida. E existe esse dependurado ali, né?
que está preso em algo. E é uma carta número 3 também que fala da alta sacerdotisa, né? Assim que tu sair dessa energia de enfrentar essa crise, né? E tomar uma atitude para sair. Peraí, vamos ver o que caiu aqui. O tesouro, a ilha do tesouro. Não, a ilha do tesouro, Temos aqui uma tartaruguinha. E em cima do seu casco ela tem um tesouro, tá? E é essa energia aqui que tu tem aqui contigo. Tu tem um tesouro, né? E ele está guardado. Tu está protegendo alguma coisa. Tu está tentando proteger alguma coisa como se fosse um tesouro, tá? E por medo de perder isso, tu tem medo de tomar essa atitude e enfrentar essa crise. Só que é o contrário. Tu vai descobrir esse tesouro. E tu vai abrir, esse tesouro vai se abrir quando tu tiver coragem de enfrentar a crise e reconstruir as coisas novamente. E reconstruir, ou sair, né, e fazer essa transição, porque é uma transição. Caiu. Compreensão, sabedoria profunda. E nós temos aqui a energia da coruja, com a energia da lua, que a lua também no sol do feminino, né, se conecta aqui com a alta sacerdotisa, com a intuição. E tem uma energia da sabedoria e que vai conversar também com as espadas, de seriedade, de maturidade, de uma energia de uma pessoa que tem, né, uma grande intuição, mas sabe usar essa intuição com sabedoria. É como se fosse uma intuição já aprimorada, já trabalhada. Tá? Porque aqui ela está bagunçada. Está bagunçada a ponto de gerar uma crise. A ponto de tornar alguém amedrontado, de viver essa energia. Pode ser que tenha sido muito criticado ou criticada. E hoje em dia tem um senso crítico muito grande com o perfeccionismo. Tá? Mas é uma energia onde tu pode co-criar muita coisa positiva para ti. Inclusive cura, né? Com a carta aqui da criação, que nós temos essa xamã. Pode ser que muitos tenham uma ligação, né, com o xamanismo também. Tá? E vamos ver aqui uma cartinha do Lenormand. Vamos ver o Lenormand. Não, dá para deixar por último. Tem essa aqui antes, espera aí. Cure-se a você mesmo. O oráculo do cure-se a você mesmo. Vamos ver. Signo de Gêmeos. Essa leitura está bem abstrata. Vamos lá. Temos aqui consciência de vítima. Tem uma energia, né, da vítima. Ou seja, alguém precisa vencer um sentimento de vitimismo, de ter sido vítima de algo, de se colocar num papel de vítima. Pode ser também alguém com quem tu está lidando. Essa energia da vítima, aqui a energia da vítima eu já vou falar o que está vindo aqui, tá? É assim, ó. Pode ser você, eu não sei quem é, porque eu vejo aqui que tu tem alma gêmeas, ou tu pode estar lidando com alguém, né? Tá lidando com outra pessoa aqui. Então tem uma coisa, o seguinte, é uma pessoa que não sei, não é que essa pessoa reclame, não sei, pode ser que seja uma pessoa que reclame toda hora, mas com a atitude dependurada, essa pessoa se sacrifica, tá? Ela se auto-sacrifica, porque o dependurado, muitas vezes a pessoa se bota em sacrifício, né? E depois ela de se botar em sacrifício, de se sacrificar, ela se faz de vítima, ou se sente uma vítima, não é que se faz, né? Quando tu fala se fazer de vítima, parece que a pessoa está se fazendo de vítima para obter algum resultado, mas é inconsciente, a pessoa se sente realmente uma vítima e age como uma vítima. Então, as outras pessoas têm que estar sempre atrás dela, ou pedindo desculpa, ou agradando, ou passando a mão na cabeça. É uma pessoa que faz esse jogo, inconscientemente, muito provável, tá? Ela faz esse jogo. Uma hora ela, né,
ela se fazer vítima para os outros virem agradar, passa a mão na cabeça, aí, ou ela fala, mas eu não mereço, ou ela faz o sacrifício de dizer, mas eu não mereço tanto, né, ou não aceita essa, né, sempre tem uma energia aqui assim, de alguém que tem que ter, sempre atrás essa pessoa, tá? Pode ser vocês, né, vocês vão saber, ou é a pessoa com quem tu se relaciona. Então, essa consciência de vítima está relacionada com o dependurado, com esse autossacrifício, ou da pessoa se sentir sacrificada pela outra. E daí, ainda, tem uma energia, talvez, de pessoas que também toda hora tem que se desculpar também com os outros, tá? Sentem necessidade de pedir desculpa por tudo, agradar os outros, mas só que isso é um comportamento que não é produtivo, né? Não é produtivo e está tornando a vida da pessoa um pouco amarga. Ou do relacionamento, enfim. Tá. Seguimos com o cure-se a você mesmo. Nós temos aqui, ó, desenvolva a sua criatividade. Tá? Desenvolva a sua criatividade, a sua coragem também de colocar para fora a tua energia do mago aqui, né? Porque o mago vai falar com o mago, vai falar com a imperatriz, esse desempenho da criatividade, desenrolar essa criatividade, ser uma pessoa mais corajosa, mais desenvolta, botar as coisas, essas tuas ideias, né? Tirar do papel e colocar em prática, se arriscar mais, se aventurar também, aqui. Aventure-se, é o que essa carta fala. Aventure-se no novo. Não tenha medo também, né, de enfrentar essa crise, porque a partir desse enfrentamento tu vai ter uma energia nova. Vai ter um ânimo, inclusive, para recomeçar as coisas, saindo, né, da transição aqui. Vamos tirar mais uma, vamos ver. E o mago também nos fala de poder, né? O poder de ir e vir, o poder de fazer as coisas, de se movimentar, de criar, de falar, se comunicar. Se locomover, viajar. Sair de um lugar e ir para o outro. Temos a carta, agora, lembrando, né, que nós temos os 6 espadas, que nos fala de transição, fazer um movimento. Olha aqui a carta da soulmate caiu também. Estamos falando de relacionamento mesmo, né? E estávamos falando de viajar e se aventurar. E olha a carta que caiu aqui. Wild. E ela está ali, né, na proa do barco, indo em direção ao desconhecido, ao selvagem, tendo coragem, se aventurando. E aqui temos, né, a energia das soulmates, das almas gêmeas de novo. E por fim nós temos a tentação, que tem essa energia, também tem aqui, ó, a energia, tem uma mulher aqui tem um homem, né, mas é um espectro, é como se fosse um fantasma chegando, né, e ela tentando ela, né, é uma tentação, mas é um fantasma. E ao mesmo tempo que nós temos essa energia do fantasma, nós temos a energia aqui do misticismo, que me fala de coisas, né? Do além também, tá? Então tem uma energia aqui, ó, tem uma energia de as pessoas terem coragem de enfrentar e se encontrarem. Aqui pode ser pessoas que estejam em separação, algumas pessoas que estão precisando enfrentar um grande medo também de encontrar outra pessoa, de assumir um relacionamento, assumir alguma coisa entre duas pessoas, né? Porque tem toda essa energia de se questionar, de não se soltar, tem um dependurado aqui, de não querer enfrentar alguma coisa que vai ter fazer mudar a tua vida de alguma forma, pode ser. Ou quebrar alguns preconceitos, algumas coisas que tu tem internamente, um jeito de ser, um jeito de pensar. Talvez você tenha muita diferença entre essas duas pessoas que estão, né, se encontrando, 2 vezes almas gêmeas aqui. Sejam pessoas muito diferentes e tem que quebrar barreiras para estarem juntas, ou barreiras pessoais, ou barreiras também externas, porque tem a carta da fofoca, né, ou assim, né, para serem aceitas, ou não se preocupar em ser aceito ou não, né? Tem que enfrentar barreiras aqui, tu tem que enfrentar crises, tu tem que ter coragem de se encontrar e não fazer com que isso seja apenas
um sonho, né? Tem que ter coragem de se enfrentar aqui. E de encontrar essa pessoa, ou de se resolver com essa pessoa. Tá? Bom, Gêmeos, essa é a energia que nós temos aqui para vocês. Tá? Eu agradeço muito a todos, gratidão por terem me acompanhado até o fim da leitura e nos vemos no próximo vídeo.